Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos refletir no texto de Romanos 15 e eu quero então pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia. E enquanto você encontra o texto, eu quero contar uma história para você. Conta a história de um rapaz que se dizia cristão e a semana desse rapaz começava no domingo já com ele acordando tarde no horário de ir para o culto, sabe? Todo domingo. Ele ia no culto, sim, religiosamente ele ia no culto, mas sempre chegava atrasado. Já acordava atrasado, né? Na segunda-feira já era diferente. Como ele começava no trabalho às 8 da manhã, ele acordava às 6. Das 6 às 7 fazia seus exercícios na academia, depois voltava, tomava seu banho, preparava o seu café da manhã, arrumava seu uniforme. E como ele morava a 10 minutos do seu trabalho, 7h40 ele estava saindo de casa. Lá no seu trabalho ele era um rapaz assim muito destacado. Por vários e vários meses, era a foto dele que estampava o quadro de funcionário do mês. Olha só. Também pudera. Mal ele tinha algum tempinho, lá estava ele procurando alguma maneira de melhorar o seu desempenho no trabalho e ainda assim tinha tempo para postar as frases que seus coachings preferidos postavam, né? Ele também postava frases de autoajuda que ele lia nos livros também. Muito interessante. Mas uma coisa que acontecia e ele não percebia era que o seu colega de trabalho do lado estava passando por um problema sério no casamento há muito tempo. Esse colega de trabalho ele considerava como amigo, mas eles já não tinham mais tempo de conversar. A moça que trabalhava na recepção, secretária, ela tinha problema com drogas. Mas quanto a ela, ele nem gostava dela mesmo, sabe? Então ele nem ligava com o que se passava com ela. O que acontece é que chegava no final do dia, ele então saía para casa e lá ele tomava um belo banho demorado, colocava o seu pijama confortável, preparava o seu jantar e ele já corria então para o sofá para maratonar aquela série que ele gostava tanto. E isso seguia de segunda a sexta. No sábado, como ele só trabalhava até o meio-dia, então ele podia, assim que acabava o trabalho, voltar correndo para casa, porque ele já tinha ali um outro compromisso com o pessoal da academia, e esse compromisso então se estendia por horas e horas, madrugada dentro. E assim ia o final de semana. No domingo ele também almoçava com a sua mãe, que por sinal passava por uma crise de depressão. Mas eles nem tinham tempo mais de conversar. Talvez a mãe dele até nem queria que ele ficasse sabendo, porque a carreira dele ia tão bem, e por que ela iria preocupar ele com seus problemas tão tolos, né? Mas também, na verdade, talvez ela nem tivesse tempo para fazer isso, porque ele mal preparava o último bocado de comida para colocar na sua boca, já estavam lá buzinando na frente da casa da mãe dele, seus amigos, para então irem para um outro compromisso. E aí o domingo ia adentro. Mas na verdade, domingo ele tinha consciência de que 6 horas ele precisava estar em casa para descansar, continuar assistindo aquela série favorita dele e afinal, segunda-feira já estava ali de novo e ele precisava estar disposto para o trabalho, né? Então, essa é a história desse rapaz. Eu espero que você lembre-se dela e que faça sentido para você no final. Como eu disse, nosso texto está então em Romanos 15, então eu quero te pedir para que me acompanhe na leitura. Romanos 15, de 1 a 13, diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela obediência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito,
Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Fecha seu olho, por favor, e me acompanhe. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque temos a oportunidade de ler a sua palavra e, ainda que seja um exercício acadêmico, Pai, esperamos assim ser enchidos com o seu Santo Espírito e que seja tudo para a tua honra, glória e louvor. É o que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, sabe, ele fica assim muito evidente que ele tem um sentido de que olhemos, de que cuidemos com paciência uns dos outros, né? Isso fica evidente ali na sua leitura. Aqui também é importante observar algo com relação ao termo suportar, que aqui não está sendo dito de uma forma pejorativa, como alguém que de repente tem um trabalho que a pague muito bem, mas ela tem ali um patrão muito chato, colegas que querem puxar o teu tapete, mas como é uma coisa assim que a paga muito bem, então ela suporta estar ali por conta do seu salário. Percebam o tom depreciativo no termo suportar nesse exemplo, né? Pois bem, não é dessa maneira que nós devemos então enxergar o termo suportar no texto em que lemos, né? Principalmente na parte ali do versículo 1, onde nós lemos: nós que somos fortes. O que poderia então assim nos levar a pensar que nós somos superiores a alguém, né? No exemplo ali então que eu citei, pessoas se fazem de fortes e assim então suportam várias diversidades para que então se obtenha algo. Já no exemplo da Bíblia, o pressuposto que se tem, e que é de fato ali verdade, é que eles já então possuem o que de melhor podem ter. Por isso, então, suportam a debilidade dos mais fracos, porque entenderam aquilo que foi feito a eles. É nesse sentido que ali está sendo dito no texto. Para entender ainda um pouco melhor sobre o que lemos aqui no capítulo 15, é importante saber o contexto que estava se passando ali. E como eu então estava dizendo, para entender isso melhor, precisamos entender esse contexto. Para saber isso, nós precisamos perguntar então, fazer 3 perguntas ao texto, né? Do que está escrito, sobre o que e para quem também está escrito. Esse será então o meu propósito nesse sermão, né? De responder do que, sobre o que e para quem isto aqui foi escrito. E a primeira pergunta, né, do que aqui está escrito, importante lembrar que a partir do capítulo 12 do livro de Romanos, nós temos ali, dentre outras coisas, é claro, um desenrolar daquilo que já havia sido dito já havia sido dito então por Paulo para essas pessoas. Ele estava falando sobre a importância da fé, falava também sobre a salvação que nós temos somente em Cristo, né? E isso foi dito tanto para judeus como para gentios, né? Para que ficasse claro que não era uma questão de hereditariedade ou pela lei que alguém conseguiria a salvação, né? Paulo, por exemplo, no capítulo 4, ele vai nos dizer assim, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que dizem as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, eu já respondo a primeira pergunta, né? Do que aqui está se falando, né? E como eu estava dizendo, nos capítulos anteriores, Paulo então está dando um panorama de que salvação só se é obtida por graça, né? E que essa que por sua vez pertence a Deus e a nós é oferecida através da justiça que foi imputada em Jesus em nosso favor. E que isso se dá desde Abraão. A presença do Espírito Santo, ela que entra no cumprimento em fazer-nos nós, pecadores, entendermos, né, a nossa condição de pecadores e então fazendo
procurar, fazendo com que nós procuremos a Jesus como nosso mediador, né? Então percebam, irmãos, que até mesmo Abraão, que é o nosso pai na fé, homem que foi assim, muitíssimo usado por Deus, mesmo sendo quem foi, se ele não cresce, ele então não seria salvo. Concluindo então essa primeira pergunta, né, respondendo do que está escrito, fica então claro que salvação não é uma questão de meritocracia, e sim é a obra de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, não podendo então assim ser conquistada por algo que fazemos. Efésios 2,8 ainda vai nos dizer, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, salvação não é uma questão de meritocracia. E agora então passando para a segunda pergunta, sobre o que aqui está escrito. Sobre ser suporte. É sobre isso que agora nós estamos lendo no capítulo 15. As pessoas a quem Paulo se dirige aqui são as mesmas pessoas que no capítulo 1 são chamadas de amados de Deus e que foram chamados para ser santos. E estão agora então sendo chamadas para suportar os fracos, né? E que isso seja feito ainda em amor, ensinando aquilo que já aprenderam. Paulo está aqui ensinando a esses que já passaram do estado de mortos para vivos a suportar os que ainda não entenderam ou que ainda estão no início do processo, né? E aqui eu preciso trazer um exemplo contrário ao suportar do que eu apresentei antes no começo, né? Se antes suportar ele tinha esse aspecto negativo, como eu disse, na questão de humilhação por conta do salário que a pessoa ia ter, ou seja, a fim de conseguir algo, no texto então aqui que nós lemos de Romanos, nós temos o suportar do versículo 1 no sentido de dar suporte, né? De ajudar o outro porque entenderam aquilo que foi feito por eles. Então, aqui está sendo dito sobre suportar no sentido de segurar, no sentido de carregar o outro, né? Imagine, por exemplo, que você precise instalar uma prateleira aí na sua casa, né, para colocar um enfeite. Obviamente, você vai precisar de suportes que vão ali segurar uma madeira e aí então você vai colocar a sua decoração. Porém, quando você termina de colocar tudo aquilo ali, você percebe que não é simplesmente o enfeite que está ali, que está adornando tudo, mas tem o suporte. Um não faria sentido sem o outro ali, entende? Então é nesse sentido de suportar o outro, né? E você já deve ter percebido que não somos nós a decoração ali. Nós somos, aqui pelo exemplo que eu dei, o suporte que vai elevar o outro. E veja só, Jesus foi o nosso primeiro suporte. Então, Paulo orienta a se parecer cada vez mais com Cristo, né? Com o fim de que todos juntos e a uma só voz glorifiquemos então a Deus. Em outro momento, Paulo vai até dizer assim que me imitem, né? Sejam meus imitadores. Ele está dizendo assim, me imitem porque é isso que eu estou fazendo, eu estou imitando a Cristo. Então venham, imitem a Cristo junto comigo, né? Sejamos todos nós imitadores de Cristo, né? Então nós temos a sentença aqui no versículo 7, né, que diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se essas pessoas entendessem, então, assim, profundamente o que lhes foi dito nos versículos anteriores, estariam, então, obedecendo a Deus, servindo de suporte aos mais fracos. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre serem suporte dos mais fracos. Sejam suporte dos mais fracos. Como disse no início, meus irmãos, desse sermão, eu tenho o intuito de responder, então, a 3 perguntas. Do que, sobre o que e para quem tudo isso está escrito. Então, do que eu já disse para vocês que Paulo então está falando sobre salvação, que salvação não é uma questão de meritocracia. Está falando então que sobre o que? Sobre sermos suportes dos mais fracos, né? E que isso ainda deve ser feito de forma a ser revertido em glorificação a Deus, né? E para quem? É isso que nós vamos agora então responder. Para quem isso foi escrito? Essa é uma pergunta que agora que nós temos ela em mente, nós
nós vamos então para os versículos de 8 a 13. E percebam, irmãos, que nos versículos de 8 e 9 começa assim com uma afirmativa maravilhosa, né? Daquilo que já havia sido dito a esse povo e que agora está em Roma, mas que isso já havia sido prometido, na verdade, muito antes, lá no Antigo Testamento, para que para os nossos pais, né? Os pais deles também, né? Então veja que lá o que está sendo prometido é isso, né? Que essa é uma questão de salvação e que não é uma questão judaica. E depois vemos uma sequência de citações que havia sido dita no Antigo Testamento, provando que esses fazem parte então deste povo eleito, né? Nessa parte aqui é importante entender qual era o pensamento sobre salvação nessa época, né? E eu quero então pedir a sua atenção para essa situação. E na verdade, a grosso modo, o que nós temos sobre a questão de salvação ali é que ela era compreendida como algo vindo do judaísmo para os judeus, né? E que esses, por sua vez, herdaram essa salvação por serem descendentes do povo que havia sido liberto do Egito, né? Mas veja o que nós acabamos de ler nos versículos 8 e 9, né? Que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, e isso para que fossem confirmadas as promessas a seus pais, né? Que foram feitas a seus pais. E circuncisão, aqui nesse sentido, irmãos, ela tem o sentido de aliança, né? Ou seja, Cristo é o ministro, então, da aliança. É Ele quem é essa mesma aliança na qual nós aderimos também hoje através do batismo e também da qual nossos filhos são batizados, né? No entendimento do judeu, para que assim, um gentil se um gentil conseguia, para que ele conseguisse a salvação, então ele precisaria aderir ao judaísmo e para que isso fosse concretizado, ele também precisaria ser circuncidado. A circuncisão era a aliança, né, que foi estabelecida entre Abraão e Deus, conforme escrito em Gênesis 17. Mas agora, tudo que era tipificado com a circuncisão, também com os sacrifícios, ela se cumpre em Cristo, né? Ele é a aliança e sem ele jamais conseguiríamos a salvação, né? Nem judeus, nem mesmo gentios. Foi ele mesmo, né, Jesus, que se deu livremente em favor deles, mostrando que não há mais necessidade de sacrifícios ou sequer de circuncisão. Foi o sacrifício de Jesus que confirmou as promessas feitas a seus pais, né? E deu então a gentios a alegria agora de poder desfrutar dessa salvação, que é a aliança, né? Que foi concedida por Jesus por causa da misericórdia de Deus. E essa misericórdia que Paulo faz questão de relembrar, que é o que está descrito nos versículos 9, 10, 11 e 12 ali, né? Ele então faz citações do Antigo Testamento, relembrando tudo isso, né? Produzindo então esse sentimento que agora deve ser revertido em ajuda mútua para que outros sejam conduzidos até Cristo. Chegamos então no versículo 13, meus queridos, onde temos o desfecho de tudo, onde temos o desejo de Paulo para com os romanos, para que eles creiam e assim sejam ricos de esperança, né, e no poder do Espírito Santo. Com isso, então, eu respondo à terceira pergunta, a que me propus a responder, né? Para quem isto foi escrito? E de acordo com o texto, mais uma vez, fica claro que Jesus está dizendo isso tanto para judeus como para gentios. Mas, partindo agora para o final, meu querido, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que reflitamos muito, mas muito mesmo, sobre essa questão. Como tudo isso se aplica a nós, né? E, como eu disse, precisamos refletir muito sobre isso. Como isso se aplica a nós, como isso se aplica a mim, em que partes dessa eu vejo que eu sinto que está sendo falado diretamente comigo, né? Onde eu vejo que o sacrifício de Jesus se estende até mim. E, irmãos, já dando uma resposta aqui para essa pergunta, se não enxergamos cada uma dessas palavras que nós lemos aqui como sendo endereçadas a nós, nós precisamos seriamente repensar o nosso conceito de cristão. Mas você deve concordar comigo e perceber que essas palavras, elas são dirigidas a nós, né? E se você percebeu isso, então eu preciso te fazer uma outra pergunta.
Se você entendeu que todas essas palavras, na qual nos instruem, nos instigam a sermos suportes uns dos outros, a pergunta que fica então é: por que eu não estou servindo de suporte para o mais fraco, como aqui está sendo pedido? Talvez porque o mundo, meus irmãos, e as circunstâncias que nós temos vivido tenham embaçado as lentes pelas quais enxergamos o nosso próximo, a ponto de ficar tudo embaçado, tudo turvo. Afinal, o mundo em que a gente vive já anda muito poluído, né? Então, o que seria isso? Mas não se culpem, meus queridos. Às vezes, o que nós precisamos é simplesmente limpar as nossas lentes para que a gente possa voltar a enxergar. Você deve se lembrar da história que eu contei no início. Pois então, aquele era um típico modelo de cristão que tem as suas lentes sujas, suas lentes embaçadas. E é por isso mesmo, irmãos, que nós precisamos diariamente meditar nas Sagradas Escrituras, porque elas são os lenços que irão limpar as nossas lentes, para que então, mais uma vez, compreendamos o que foi feito por nós. E então relembremos que aquilo que com certeza um dia você e eu prometemos ao Senhor, que foi suprir as necessidades dos que precisam e auxiliá-los na condução a Cristo, entendendo que Ele mesmo, Cristo, foi quem nos suportou primeiro, segurando as nossas mãos, para que então pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Que essas palavras, meus queridos, tragam a vida e esperança ao que estava morto, que nós sejamos levados a limpar as nossas lentes e atuarmos firmemente no propósito a que fomos chamados. E que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado porque Tua palavra foi lida. Obrigado porque nós temos a oportunidade de mais uma vez sermos instruídos através da Sua palavra. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Corrija-nos segundo o Seu querer e segundo a Sua vontade, porque nós temos um intuito, Pai, de obedecer a Ti, porque entendemos o que Jesus fez por nós. Que seja tudo, Senhor meu Deus, para a Tua honra, glória e louvor. É no nome santo do Senhor Jesus que eu oro, agradecido. Amém.